Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Eu estava com fome e me destes de comer. Logo nos primeiros dias da Quaresma, somos convidados a meditar sobre esse forte trecho que tanto amamos como Missão Belém. Jesus é de uma extrema clareza. Somente quem ama, quem faz atos de amor, quem se torna amor prestativo e concreto, vai para o céu. Amar os pobres não é uma obra de assistência social, mas um autêntico abraço que damos a Jesus. Amar os pobres escancara as portas da intimidade com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidaste de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava com fome e tu me destes de comer. A Quaresma é um tempo forte, muito forte, que nos impulsiona a amar concretamente. Seremos julgados no amor e nada mais. A oração te capacita a amar. A oração é amor, mas uma oração que não desemboca no amor prestativo de nada vale. Mateus 25 relata uma das últimas palavras de Jesus antes da sua morte. Muito deveríamos refletir sobre isso. Jesus é extremamente claro e duro.
Mesmo que tenhamos feito muitos milagres na nossa vida, de nada adiantaria se não tivéssemos o amor prestativo e concreto. Continua o tema do jejum como amor aos últimos, aos mais pequeninos, aos pobres, aos abandonados. Jesus fala muito claro contra todos os que tentam poluir a palavra pobre, dizendo que também os ricos são pobres, que são pobres na sua alma, no seu espírito. Temos que prestar muita atenção quando falamos estas frases. Nunca no Evangelho Jesus se identifica com Herodes e o chama de bem-aventurado, pelo motivo que é mesquinho na sua ostentada riqueza. Muito pelo contrário, o chama raposa. Precisamos ter a coragem de Jesus, olhando para nós mesmos e para o mundo com os olhos de Jesus. Os mais pequeninos com os quais Jesus se identifica não são os reis, os ricos, mas os famintos, os sedentos, os nus, os sem-teto, os doentes e os presos. Irmãos, São Mateus, para evitar que alguém polua e confunda, repete essa lista de pobres por bem 4 vezes nesse breve trecho. Bem sabemos o peso que tem essa repetição no ouvido de quem sabe escutar. Não há dúvida que os ricos dessa terra sejam miseráveis, destinados a ser devorados pelos vermes, até durante sua vida, como foi para Herodes. Mas não é com Herodes que Jesus se identifica, e sim com os últimos desse mundo esquecido. Como mudaria a nossa vida se nos decidíssemos a colocar os pobres no centro de tudo, acolher os famintos, os sedentos, os nus, os sem-teto, os doentes, os presos, acolhê-los bem no centro do nosso coração, para que eles sejam de verdade o coração do nosso coração. A Missão Belém recebeu este dom e este chamado de Deus, encontrar sua plena alegria abraçando estes últimos, sem deixá-los um só momento. E lembramos uma frase muito importante dos nossos estatutos. Até que existe um pobre nesta terra, rico será quem pode fazer algo para ele e não o faz. A medida da riqueza não são os ricaços deste mundo, mas o último pobre que precisa de nós. Tudo que existe na Missão Belém tem como eixo os pobres. Uma coisa simples para se fazer é nos acostumar a ficar com os pobres, dar tempo aos pobres. Irmãos, como é bonito ver os grupos de evangelização, que apesar de ter um calendário super intenso, encontram um tempo para visitar uma casa de acolhida, para ajudar, levar roupa e alimento, partilhar de sua pobreza. E quando os irmãos saem das nossas casas de acolhida, os acolhem com todo carinho. Se tornam praticamente casas de acolhida no mundo, acompanhando os irmãos no delicado período depois que deixam os sítios. Do nosso relacionamento com os pobres depende o nosso futuro eterno, o céu ou o inferno. Isso é algo de muito sério, que poucas vezes levamos em conta. Nós da Missão Belém, que recebemos como dom de Deus esta grande paixão pelos pobres, precisamos ter este trecho sempre diante dos olhos e das nossas mãos, para que ele mova o coração e as obras, e isso se torne um humilde testemunho para o mundo. A Missão Belém deveria ser a moldura do quadro do juízo universal, ou a tela no qual é pintado o juízo universal. A nossa vida é chamada a ser uma encarnação deste maravilhoso trecho de Mateus 25. Continuamos agora a meditação dos nossos estatutos, que muito gira ao redor desse trecho.
Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, como fala o nosso cardeal, os estropiados, tudo que não presta para este mundo, são para nós o sacrário que guarda Jesus. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus acontecendo em ato. São um memorial vivente e contínuo, diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando, agindo, amando, imolando-nos por eles. Temos 1000 possibilidades de viver na nossa vida humilde o nosso carisma. Quando Jesus diz: eu estava nu e tu me vestiste, está nos convidando a abrir o nosso armário e ver o que podemos doar para Ele. Lembramos aqui a campanha do agasalho e da roupa, junto com os móveis usados que estamos recolhendo. Esta grande campanha para os pobres que acolhemos na nossa missão e também para levantar o prédio da Nova Guadalupe está continuando. Convidamos a renovar o empenho. Tudo o que recolhemos e vai bem para as nossas casas é separado e guardado, e tudo o que não serve para as nossas casas, tudo o que não serve para os nossos 2.300 acolhidos é vendido e se transforma em recurso para eles. O projeto da nossa Casa Nova Guadalupe, que acolherá 200 doentes graves, continua também graças a esta grande campanha a qual muitos estão respondendo. Quem deseja se unir nesse esforço pode abrir o link que vem anexo. E vamos agora ler novamente esse trecho do Evangelho de hoje para sentir o coração de Jesus vibrar em nós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno,
enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento, podemos pensar em um propósito que possa dar vida ao dia de hoje e sempre. Um propósito que torne possível o nosso constante abraço com os pobres. Vamos refletir mais um minuto em como concretamente poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. O pobre
eixo da nossa vida. Paz e alegria a todos. Vinde, benditos do meu Pai, paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar e tu me vias lá. Nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber.